Fala galerinha do Mini, boa noite, bem-vindo a mais uma Mini Live Dia do Senhor. Hoje, dia 25 de julho, 19 horas e 45 minutos. Meu nome é Pastor Davi e eu estou falando aqui, direto da Igreja Presbiteriana Nacional, localizada em Brasília, 906 Sul. Vem visitar a gente, galerinha do Mini. Lembrando que Mini Live Dia do Senhor, pegue seu caderninho de anotação do culto, pegue sua Bíblia, sente num lugar bem confortável, porque nós vamos começar a nossa adoração ao nosso Deus. E, como tudo que fazemos na presença do Senhor, leitura bíblica, oração. Se você estiver em casa, preste atenção, se reúna ao redor de uma criança, baixe a sua cabeça e ore, rogando as bênçãos do Senhor sobre essa nossa mini live, para que Ele abençoe as nossas crianças. Solta pra gente, produção. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Agora vamos orar. Olá, galerinha do Mini! Olá, galera! É bom estarmos aqui mais uma vez podendo louvar com vocês, trazer os cânticos de louvor e adoração ao nosso querido Deus. Vamos cantar juntos aqui, celebrar o nosso Senhor Jesus, trazer cânticos de adoração, que possamos também usá-los como momento missionário na nossa escola, na nossa rua, na nossa casa, onde a gente estiver. Vamos cantar ao nosso Deus? Vamos! Então vamos lá! Vamos lá! Então vamos ver, Com eu quero alegria, né? ver a alegria de vocês, hein? Vamos lá, Rebequinha? Sim. Então vamos lá, tio Bruninho, tia Tayane. E Rebeca. Vamos lá! Senhor.
Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo, ó companheirinho. Posso Escola! trabalhar em minha escola, manda-nos foi, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo, ó companheirinho. Posso Minhas trabalhar férias! em minhas férias, manda-nos foi, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo, ó companheirinho. Rua! Posso trabalhar em minha rua, manda-nos foi, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo, ó companheirinho. Posso Igreja! trabalhar em minha igreja, manda-nos foi, Senhor. Manda-nos foi, Senhor. Manda-nos foi, Senhor. Vamos celebrar ao Senhor com júbilo, com muita alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-nos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrar. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-nos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Amém, Amém. gente. Deus abençoe a todos. Tchau. Galerinha do Mini, a nossa série Encontros de Jesus está a todo vapor. E hoje chegamos a mais um encontro com o Senhor Jesus. Que encontro será esse, galerinha do Mini? Vocês conseguem imaginar que encontro será esse? Vocês conseguem fazer um chute de que encontro será esse? Chutou? Vamos ver se acertou? Solta pra gente, produção! Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o tio Timo e eu tô aqui hoje para falar sobre mais um dos encontros de Jesus. E o encontro de hoje foi com Pilatos. Ah, tio, eu já sei, Pilatos é aquela ginástica que minha mãe faz, né? Não, nada a ver, nada a ver. Pilatos era o nome do governador da região de Jerusalém, governador romano que cuidava ali da região onde ficava Jerusalém. Seu nome era Pôncio Pilatos. E Pilatos, ele era de origem militar, ele era um soldado romano. E aí depois ele foi colocado como governador. Então Pilatos devia ser um cara muito corajoso, né? Não. Pilatos era muito medroso e a gente vai descobrir hoje. Pilatos, ele era tão medroso que ele estava com medo e tentou fugir da sua obrigação de julgar com justiça. Primeiro ele ficou impondo responsabilidade para os judeus, depois para Herodes, depois para a multidão e por fim ele lavou as suas mãos, como a gente vai ver na história de hoje. Ele sabia que Jesus era inocente e não teve coragem de agir com justiça. Foi o seguinte, vou resumir um pouquinho da história, o que aconteceu antes. Os líderes religiosos
dos judeus, eles não gostavam de Jesus. Eles se sentiam ameaçados por tudo que Jesus falava, porque Jesus os afrontava. Jesus falava muitas coisas que eles agiam de errado. E aos poucos Jesus foi se tornando um inimigo e eles estavam loucos para acabar com Jesus. Só que eles nunca conseguiam uma oportunidade. E aí eles aproveitaram a festa da Páscoa, que estava se aproximando, onde todo mundo ia estar preocupado com outras coisas. E aí eles falaram assim, a gente vai dar um fim em Jesus nessa festa. E aí Judas, como a gente já sabe, traiu Jesus, entregou onde Jesus estava para os soldados. E os judeus levaram Jesus até Pilatos. E Pilatos, diante daquela situação, como ele era o responsável, né? Ele foi julgar como um juiz. E ele olhou aquela situação, olhou para os judeus, olhou para Jesus e perguntou assim, e aí, qual que é a acusação desse homem? E os judeus, eles sabiam que Jesus não fazia nada de errado, então eles tinham que ficar inventando desculpas para poder prender Jesus. E aí eles falaram que Jesus ele estava se dizendo que era rei no lugar de César e que Jesus estava obrigando as pessoas a não pagarem impostos. Mas isso é tudo mentira, porque lá em Mateus 22, eles já tinham feito essa pergunta para Jesus, se as pessoas deviam pagar impostos, e Jesus fala assim, me dá uma moedinha. Ele pega a moeda, ele fala assim, o que tem nessa moeda aqui? Aqui tem o rosto de César. E aí Jesus responde, dai a César o que é de César. As obrigações civis, elas deviam ser cumpridas, as pessoas tinham que pagar os impostos. Mas os judeus não estavam nem aí, eles estavam inventando essa mentira porque eles queriam ver Jesus morto. E aí Pilatos perguntou para Jesus se de fato ele era rei. E aí Jesus responde que ele era rei, mas não o rei desse mundo, ele era um rei espiritual. O reino dele não era um reino igual o reino do César, mas era um reino espiritual. E Pilatos, conversando com ele, falou assim, gente, eu não encontro motivo nenhum para poder acusar esse cara. Só que ao invés de libertar Jesus e falar assim, ele é inocente, está libertado, ele estava se sentindo pressionado pelos judeus, ele queria agradar todo mundo. E aí, no meio da conversa, Pilatos descobre que Jesus era galileu, ele era da região da Galileia. E aí Pilatos falou assim, já sei, eu vou passar essa bola para outra pessoa. Porque ele se lembrou que o governador da região da Galileia, que chamava Herodes, estava lá na região, por conta da festa. E aí ele fala assim, pega Jesus, manda pro Herodes, que é da região dele, ele que se vire. E aí Herodes chegou e encontra com Jesus, só que Herodes só queria ver Jesus fazer algum milagre. E ele ficou esperando que Jesus fizesse alguma coisa sobrenatural ali, só que Jesus ficou calado, Jesus não falou nada com Herodes. Aí Herodes ignorou ele, falou assim, toma de volta aí, Pilatos, esse problemão aí é seu, eu não vou me envolver com isso. E aí volta Jesus lá diante de Pilatos, e Pilatos já não sabia mais o que fazer. Ele tentou fazer com que os judeus assumissem o problema, mas os judeus não queriam também, porque eles queriam ver Jesus morto, e os judeus não tinham autorização para matar ninguém. Então era preciso que fosse o governador romano que mandasse matar. E Jesus volta para Pilatos, e Pilatos ele não estava ali querendo desagradar ninguém, então ele tem uma ideia mirabolante. Ele se lembra que naquela época tinha o costume de soltar um prisioneiro. E aí ele fala assim, eu vou castigar Jesus, vou mandar bater nele, depois eu liberto ele, tá bom, pessoal? E aí a multidão falou assim, nananina não, você vai crucificar Jesus. E eles começaram a gritar, crucifica Jesus, porque a multidão estava influenciada também pelos líderes religiosos. E aí aquela multidão ficou gritando, crucifica, crucifica. Se você não sabe, a crucificação era a pior morte que tinha naquela época. É como a gente vê hoje nos filmes, a cadeira elétrica ou a prisão perpétua. No tempo de Jesus, era a morte de cruz, era a pior condenação que tinha. E aí Pilatos fala assim, tá bom, vocês querem crucificar Jesus, mas aí quem que eu vou soltar? Aí a multidão falou assim, solta Barrabás. Barrabás era um bandidão, ele tinha feito um tumulto na cidade, ele tinha matado uma pessoa, Barrabás era um assassino. E as pessoas preferiam ver Barrabás solto do que Jesus. Que tristeza. E aí, Pilatos tenta de novo. Gente, Jesus é inocente, eu vou libertar ele. E a multidão de novo. Não, vai crucificar Jesus, manda Jesus para a cruz. Pilatos, depois de ter conversado com Jesus, ele tinha percebido que Jesus era inocente.
mas ele simplesmente não tinha coragem de ir contra os líderes religiosos. Ele fica tentando dar um jeitinho de agradar todo mundo. E aí ele tenta 3 vezes com a multidão, e a multidão fala: não, crucifica Jesus, crucifica Jesus. E então Pilatos pede uma bacia de água, e aí eles colocam uma bacia de água, ele lava suas mãos na frente de todo mundo e diz assim: minhas mãos estão limpas do sangue desse inocente. A culpa da morte dele é de vocês. E aí Pilatos, morrendo de medo, coloca a culpa na multidão. Fala assim: vocês que querem matar, eu não quero. E aí Pilatos manda açoitar Jesus com um chicote horroroso de couro, com umas pedrinhas nas pontas. E aí eles bateram em Jesus, machucaram Jesus pra caramba. Depois eles colocaram uma coroa de espinhos em Jesus, falando assim: você não é o rei? Então toma aí sua coroa. Uma coroa de espinho que machucava Jesus. Colocaram uma túnica púrpura, que era a cor que os reis utilizavam, e ficaram lá zombando de Jesus, batendo na cara dele, batendo na cabeça dele com uma vara, e machucaram Jesus todinho. Tudo isso antes de mandar para a crucificação. Mas então, por que Jesus, sendo inocente, aceitou ser condenado por Pilatos? Jesus era Deus, Jesus era todo-poderoso, Jesus não precisava estar ali. Por que então? Pilatos, ele era muito medroso. Pilatos estava com medo de perder o apoio das pessoas, então ele ficou tentando agradar os judeus, tentando agradar a multidão, e ele ficou ali sem saber o que fazer porque ele queria agradar todo mundo. Mas ele não quis agradar a Deus, mesmo sabendo que Jesus era filho de Deus. Mas Jesus, pelo contrário, Jesus ele só queria agradar a Deus. E ele sabia que morrer na cruz era a vontade de Deus. Jesus estava com medo da cruz, Jesus não queria passar por isso. Ele estava muito preocupado, mas mesmo assim ele obedeceu. A Bíblia diz em João 3,16 o seguinte, acho que vocês se lembram desse versículo: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi uma prova de amor de Deus enviar seu Filho Jesus para morrer na cruz. E lá na cruz houve a justificação. Quem se lembra da história da justificação? Na justificação, Jesus tomou o nosso lugar. A gente que devia estar morrendo, pagando pelos nossos pecados. Mas Jesus, que não tinha pecado nenhum, assumiu o nosso lugar e morreu no nosso lugar. E quando Jesus morreu na cruz, a nossa condenação do pecado foi anulada, foi cancelada. Deus, ele disse assim: mesmo sabendo que o Timóteo é pecador, eu vou me esquecer desses pecados porque Jesus já pagou por eles. E o Timóteo agora vai ser aceito para morar aqui no céu comigo. E quando você entender que Jesus morreu na cruz para salvar você, para pagar pelos seus pecados e não pelos pecados dele, então você vai poder ter a vida eterna. Certo, crianças? Essa é a nossa história, o encontro de Jesus com Pôncio Pilatos. Tchau, tchau. Será que alguém acertou qual é o encontro que o seminarista Timóteo trouxe para a gente hoje na mensagem do Senhor? Espero que tenha sido uma bênção para a sua vida, como foi para a minha, participar e ouvir essa mensagem da parte do nosso Deus. Vamos continuar então. Agora, aquele vídeo bem feito, bem bonito, que a gente fica olhando sem palavras. Solta o vídeo do Tom, produção. O Menino Peregrino. Esta é a história de um menino que era brasileiro, mas também um peregrino. Ele morava em casa própria, mas não era mesmo sua. Ela ficava em um lugar, mas era de outra rua. Ele nasceu e sempre morou na mesma cidade, mas apesar disso, descobriu ser de outra nacionalidade. Se você ainda não entendeu, eu vou explicar.
Ele nasceu 2 vezes no mesmo lugar. No dia do nascimento, foi tudo muito rápido no parto. Nem foi para o hospital. Sua mãe ficou em casa e deu à luz no quarto. Depois que ele cresceu e ganhou entendimento, nasceu uma segunda vez, naquele mesmo apartamento. Ele cresceu estudando a Bíblia e fazendo oração, mas nunca havia entendido o que era a salvação. Foi então que um dia, ao ouvir sobre Jesus, iluminado pelo Espírito, entendeu o porquê da cruz. Quando ele nasceu na primeira vez, foi manchado pelo pecado e, estando nessa situação, de Deus estava afastado. Mas ele descobriu que Cristo veio ao mundo para morrer em seu lugar e pagou pelo pecado que de Deus o estava a afastar. Pela fé e o arrependimento, em Cristo obteve a conversão e no novo nascimento descobriu que era de outra nação. Foi seu pai quem contou que a partir daquele instante ele precisava compreender algo muito importante. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos peregrinos em terra de difícil caminhada. Estamos no mundo, mas não amamos o mundo. Somos andarilhos em busca da nossa pátria amada. Estamos no mundo, mas não desejamos o mundo. Somos forasteiros anelando encontrar o nosso chão. Estamos no mundo, mas não sonhamos com o mundo. Somos viajantes avistando a nossa nação. A partir daquele momento, ele começou a viajar, mas em um tipo de viagem que não precisa se deslocar. Aquela mudança que começou em seu coração era vista em sua vida por meio da santificação. Carregava sua cruz dia a dia e, mesmo em meio às lutas, experimentava alegria. A cada passo que ele dava, desenvolvia confiança, mas não confiava nele. Era outro tipo de esperança. Ele sabia da promessa feita por seu Senhor, que ele nunca estaria sozinho, mesmo em meio à dor. E aquele que a boa obra nele havia começado, a completará até o dia grande e esperado. Um dia maravilhoso e que será muito especial, onde ele finalmente estará em casa, na pátria celestial. Galerinha do Mini, começamos semana passada uma série Igreja em Missão. Vocês gostaram? Vocês aprenderam sobre o que faz e vocês conheceram o conselho da nossa igreja. Qual será hoje o departamento ou, qual será a área da nossa igreja que nós vamos conhecer nessa noite? Já está preparado? Então vamos conhecer mais sobre o trabalho da IPN e o trabalho do Senhor na vida do seu povo por meio da Igreja Presbiteriana Nacional. Solta pra gente, produção. Olá crianças, tudo bom? Eu sou o diácono Tiago, faço parte da Junta Diaconal da Igreja Presbiteriana Nacional. Vocês sabem o que é a Junta Diaconal e o que é um diácono? Bom, o diácono ele é um oficial da igreja, eleito em assembleia pela própria igreja. E a finalidade do diácono é cuidar da ordem do culto e da parte de caridade da igreja, tá? Além da visitação a irmãos que estão enfermos, que estão necessitados também. Na Junta Diaconal nós temos diversas frentes de trabalho, e entre elas, primeiro, vocês vão sempre encontrar a gente na entrada do culto na igreja, que isso faz parte do zelo pela ordem do culto. Então a gente chega mais cedo, vê se está tudo organizado, se está tudo no lugar, para que tenha um bom andamento. E qualquer coisa que os pastores precisam também em relação à ordem do culto durante ou antes do culto, eles avisam a gente e a gente ajuda eles no que for necessário, Em relação às ações da Junta Diaconal, a gente tem diversas frentes de trabalho. Para vocês terem ideia, a gente doa mais de 180 cestas básicas por mês para famílias carentes, necessitadas. Algumas dessas cestas são esporádicas e outras são doações feitas durante um período. A gente acompanha essas famílias, ajudando elas a se reestruturar no mercado de trabalho, além de, claro, cuidar da parte espiritual e esse acompanhamento,
sempre que possível a gente encaminha também para as nossas igrejas locais onde essas famílias moram, para que elas tenham também um acompanhamento da igreja local, tá? A gente tem diversos outros trabalhos, como o PEP, lá no Itapuã, a Vila Samaritana, que a gente ajuda também, que ajuda moradores de rua a saírem dessa situação de rua. Então a Junta Diaconal ela tem diversas frentes de trabalho, além de estar ali no domingo, ajudando no zelo e na ordem do culto, tá? Vocês sabem como vocês podem ajudar a gente? Primeiro, aprendendo a ser um dizimista desde pequenininho. Essas cestas básicas e essas ajudas, elas vêm através de parte dos dízimos que os irmãos devolvem à igreja, né, como uma parte da adoração do culto ao Senhor. Então esses recursos são parte deles destinados a isso, além de todo o resto feito pela igreja. E também, muito importante, principal, vocês orem pelo trabalho da junta. Orem pelos amiguinhos do PEP, orem por essas famílias que carecem muito da nossa oração para saírem dessa situação de rua, de situação de vulnerabilidade, de fome, e para que Deus tenha misericórdia e venha morar no coração dessas pessoas, que isso é o mais importante, uma riqueza que elas podem ter, é a salvação em Cristo, tá? A gente conta com a oração de vocês e um abraço. Qualquer dúvida que tiver, pode puxar um diácono aí e perguntar: tio, como é que a gente pode ajudar para que vocês no futuro também façam parte da Junta Diaconal. Um abraço, Deus abençoe a todos. Junta Diaconal faz muita coisa, né? Muito trabalho. Quem sabe você aí que está nos acompanhando, você que é homem, olha ao Senhor para que Ele lhe chame para ser um diácono, para que Ele lhe chame para esse privilégio de servir por meio do ofício diaconal, hein? Quero ver todo mundo desejando ser diácono no futuro, tá certo? E galerinha, agora vamos então continuar a nossa mini live por meio da instrução que teremos no breve catecismo de Westminster, ilustrado pelo Tom. Todo mundo gosta do Tom. Quem não gosta do Tom, né? E hoje, pergunta de número 77. Pergunta de número 77 diz o seguinte: o que exige o 9º mandamento? Quero ver todo mundo respondendo aí de casa, hein? Segue a resposta. Não é só falar em voz alta. Quero ver também todo mundo durante a semana perguntando para o papai e para a mamãe o que significa essa resposta, essa pergunta, e lendo os versículos que fundamentam a resposta do breve catecismo, beleza? E galera, estamos chegando ao final da nossa mini live abençoadora, uma mini live cheia de emoções, cheia de quadros, cheia de louvores e principalmente na presença do nosso Senhor e Salvador, ouvindo a sua santa mensagem para os nossos corações nessa noite. Vamos orar encerrando, baixa a sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Santo Deus, obrigado, Pai, por essa mini live, por tudo que aprendemos a respeito do Senhor, e que as nossas crianças que nos acompanham, todos aqueles que nos acompanham, possam ter sido edificados e que possam, Senhor, crescer na intimidade e no conhecimento do Senhor. É a oração que nós fazemos, agradecidos por essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, galerinha do Mini. Até domingo que vem. Tchau!